Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu me chamo Eduardo Martins Vilela, estou participando do projeto do João Vitor, referente ao Petri Assist, e hoje a gente está trazendo a temática de sistemas de manejo de solo, a análise comparativa das suas características principais. Então, aqui são alguns tópicos que a gente vai trabalhar hoje, dando a introdução, como que funciona o preparo do solo, o preparo mínimo, sistema de plantio direto e, por final, a conclusão e as referências bibliográficas. Então, de uma maneira bem objetiva, para não tomar tempo de ninguém, existe hoje três tipos de preparo do solo, né? Assim, os três principais. E cada um deles vai ter a sua importância, o seu impacto, o seu benefício para a lavoura. Então, a gente vai estar trazendo aqui a diferença entre o preparo de convencional, o cultivo mínimo e basicamente o plantio direto, que hoje é muito famoso no Brasil, né? Então a gente vai trazer os principais pontos, as vantagens e as desvantagens de cada um e como que funciona a viabilidade econômica e operacional de cada tipo de manejo para o sistema que a gente conhece no Brasil, o sistema de plantio. Partindo para o primeiro, né, que é o preparo do solo convencional, ele ainda é muito popular, ele existe no Brasil e em outros lugares do mundo. Basicamente, ele se considera como um método muito tradicional, tem como base o revolvimento do solo de uma maneira bem intensiva, e nesse preparo do solo não é notório, não é de suma importância a garantia da palhada na superfície do solo. Então, nesse tipo de preparo, você está mais preocupado com a aeração do solo. Partindo para a relação do preparo convencional com o solo, por conta dessa eliminação, vamos assim dizer, da palhada no solo, consequentemente seu solo vai ficar muito exposto às ações de intemperismo, né, e principalmente às ações da chuva. Então, você vai ter um problema muito sério com erosão hídrica justamente porque seu solo está exposto, né? Então, essa é uma das principais características do preparo convencional em relação à relação com o solo. Os principais implementos usados no manejo de solo convencional são tratores que vão puxar, né, vão tracionar arados de disco. E aí, seja ele de 25, né, centímetros de profundidade, arados de Iveco que tem um misto ali até 35, e os discos pesados que trabalham de 10 a 15. Basicamente, o objetivo é revolver o solo. Partindo para a lógica econômica, o preparo convencional do solo, ele tem como objetivo, né, ele é usado em grãos, em hortaliças, principalmente em áreas cruas, né, áreas brutas, que são áreas que acabou de ser desmatada, áreas que tiveram seu desmatamento para a implementação de cultura. Mas esse tipo de preparo ele vem perdendo espaço justamente para os outros preparos que a gente vai abordar hoje, justamente por conta da sua degradação do solo. Partindo agora para o preparo mínimo, ele é considerado o meio termo entre o preparo convencional e o sistema de plantio direto. Então, no preparo mínimo, você ainda vai ter o revolvimento do solo, mas ele é bem reduzido em comparação ao preparo convencional. Então, a gente pode ver até em porcentagem, sabe? Se você vai ter um volume de palhada maior do que no preparo convencional. E isso vai justamente ajudar nas questões já comentadas sobre a erosão hídrica, né? Então, as vantagens, justamente como eu já falei, além de aventar a vantagem operacional de você não ficar toda a safra tendo que revolver o solo, você ainda vai conseguir garantir com que a erosão, né, no talhão seja menor, justamente por causa disso. E a desvantagem é o controle de plantas invasoras. Apesar disso, né, apesar de ter essa vantagem, né, de você não ficar mexendo no solo, você não ficar revolvendo o solo,
a proliferação de erva daninha ela é um pouco mais expressiva no preparo mínimo se comparado com o preparo convencional. E a relação dele com o solo é justamente isso. Ele ajuda, né, os implementos usados no preparo mínimo, eles justamente servem para ajudar no rompimento da camada que então está né, então tá compactada e garantindo assim com que a estrutura do solo, superficialmente falando, esteja equilibrada e garantindo assim a conservação e o preparo para o plantio. Né, os principais implementos usados no sistema de plantio mínimo ou no plantio mínimo é o escarificador e o subsolador, né? Sendo o escarificador para uma região um pouco mais superficial e o subsolador já para uma região um pouco mais profunda. E a lógica é que esses implementos eles não eliminem, né, igual os discos, toda a palhada. Então vai existir a incorporação da palhada no solo, mas não vai ser de uma maneira tão expressiva se comparado com o preparo convencional. As culturas eh, tradicionais no Brasil que usam o sistema de plantio mínimo, né, o preparo mínimo, são a cana-de-açúcar, culturas de inverno como trigo, aveia, aveia preta, enfim, e manejo de transições, né, ou pastagens, área de pastagens. Partindo para a lógica de gastos, o sistema de plantio, não, o preparo mínimo, né, o plantio mínimo, ele já entra numa lógica um pouco mais barata para o viés do produtor rural, para o viés da empresa rural, visto que você não precisa ficar todo momento utilizando o trator, todo momento tendo que estar na área operando, então você vai ter, além da depreciação do equipamento, você também não vai ter o gasto de combustível, né? Então isso vai ser bem interessante, se caso comparado com o plantio convencional, que você sempre tem que ficar revolvendo o solo. Partindo agora para até então, na minha concepção, o principal sistema de plantio do Brasil e do mundo, que é o sistema de plantio direto, ele basicamente é o não revolvimento da palhada. Então você, né, tem, vamos dizer, o tripé do sistema de plantio direto, que é o mínimo revolvimento do solo, então você tem que garantir a palhada no solo, sempre a rotação de culturas, então se uma safra de verão você plantou soja, você não pode plantar soja de novo na safra de verão do outro ano. Tem que garantir sempre a rotação de cultura. E sempre a cobertura do solo precisa estar lá, então o solo sempre precisa estar coberto. Você nunca pode deixar o solo descoberto. Partindo aqui para o sistema de plantio direto, as suas principais vantagens são a cobertura do solo, que vai garantir a menor erosão, consequentemente a melhor perca de nutrientes e solo da sua área. Você vai aumentar a ciclagem dos nutrientes, reduz os riscos climáticos e, consequentemente, gera mais renda, não só por conta da produtividade, que influencia aí muito, mas também pela parte operacional, que você vai deixar de gastar mais. Então, seu preço médio ali de custo vai ficar mais baixo. E ele é a porta de entradas aí para o sistema de LPF, né, que é Lavoura, Pecuária e Floresta, que vem crescendo muito no Brasil, uma forma de conseguir implementar um tripé econômico dentro da sua área. E as desvantagens é justamente o conhecimento técnico e máquinas específicas. Apesar né, da própria palhada garantir que não haja ou não tenha compactação no solo, com o tráfego de máquinas, com o tempo, isso vai interferindo e vai gerando uma compactação. Então, para não ter que revolver o solo, existe algumas, né, usam-se algumas plantas que têm uma raiz um pouco mais forte, consequentemente consegue ajudar na descompactação do solo, mas até mesmo isso, tecnicamente falando, existem pessoas que acabam tratando o plantio direto como plantio mínimo, e aí acabam se equivocando em algumas situações. E partindo para a sua relação direta com o solo, ele vai garantir ali que o solo sempre esteja coberto. Então, até pelo tráfego de máquinas, você vai diminuir as possíveis compactações que você teria, você vai diminuir a lixiviação do solo, que é a perca de nutrientes, as próprias erosões, que é a perca de solo,
consequentemente deixando o solo o mais protegido possível e que o solo fica sempre com as suas atividades biológicas em dia, vamos assim dizer, né? Tanto as minhocas como os micro-organismos, como a gente deu de exemplo, eles sempre vão estar em conjunto, eles sempre vão estar ajudando as plantas nos fatores nutricionais. Partindo para os implementos usados, as semeadoras e adubadoras de precisão são um exemplo, né, que é essa primeira imagem. O rolo faca, que vai justamente fazer essa queda, né, da cultura e vai garantir que a palhada seja uniforme. Os pulverizadores, sejam eles né, o exemplo que a gente tem na foto, ou drones, por exemplo, vão garantir essa aplicação. E sempre o implemento ele é voltado a não revolvimento do solo. Então, por exemplo, o plantio ele vai ser garantido com, com um implemento, né, que vai ser basicamente um cortador da palhada, e onde corta vai ser depositado a semente. E as culturas mais tradicionais do plantio direto, soja, milho, sorgo e feijão, né, que são os grãos, principais grãos hoje comercializados no Brasil, e existem algumas plantas que são feitas com consórcio, né, que elas têm o seu benefício de garantir mesmo a cobertura do solo, garantir que o solo não vai ficar descoberto. Então, como a gente tem o milho, por exemplo, a gente faz o milho consórcio com braquiária, justamente porque tem regiões que ficam muito tempo sem chover. Então, você não consegue fazer uma terceira safra se não for em pivô. E quando você faz, por exemplo, uma safrinha, né, uma segunda safra milho com consórcio braquiária, você garante que aquele solo, depois de colher o milho, ele ainda vai ter uma cobertura vegetal que vai ser a braquiária, que vai estar protegendo junto com a palhada do milho todo o solo das chuvas dos agentes que poderiam trazer algum malefício para o solo. E do outro lado a gente também tem a mandioca com feijão, que é justamente isso, para conseguir implementar ali uma cultura, favorecendo a outra, né? A relação de gastos, né, o custo com o maquinário e a dependência do combustível fóssil, ela cai drasticamente se comparado com com o plantio mínimo e com o plantio convencional, justamente porque você não precisa ficar toda hora na lavoura, você não precisa ficar toda hora ali com máquina, com implemento. Então, basicamente, se por algum motivo tiver uma área compactada, aí sim você vai ter que entrar com complemento para descompactar a área, mas de maneira direta, é, existem plantas que ajudam na descompactação, então na própria rotação de cultura você já evita entrar com maquinário. E aí os seus gastos vai ser bem menor, né, em questão de custo operacional de máquina, com diesel e manutenção delas, e onde você pode gastar, por exemplo, com insumos como herbicidas e, enfim, você pode garantir um trato químico melhor para suas plantas. E a conclusão, né, que a gente tira dessa apresentação, desse trabalho, é que o sistema convencional, apesar dele ter a sua importância, ele é muito caro, porque por conta do próprio gasto com óleo diesel e as manutenções que você tem que fazer nos seus implementos. E por conta de deixar o solo descoberto, acaba que você gasta muito fertilizante também, porque todo fertilizante que você deposita no solo, com as chuvas, existe a lixiviação e aí você vai perder esses nutrientes e todos essas fichas que você apostou naquele solo e você vai perder dinheiro com isso. Então, a gente pode tirar de conclusão que o sistema de plantio convencional, ou preparo convencional do solo, ele é sim interessante, porém ele é muito arriscado e muito caro se comparado com os outros. Partindo, por exemplo, para o sistema de plantio mínimo, para o preparo mínimo do solo, você vai gastar menos combustível, né, menos óleo diesel se comparado ao convencional. Os seus implementos eles vão ser mais simples, né? Então você vai basicamente usar dois implementos, vai ser o escalificador e o subsolador, mas você não vai conseguir garantir a mesma qualidade de palhada do sistema de plantio direto. E aí você vai ter também problema com a evapotranspiração do solo, né? Ela não vai ser tão equivalente ao sistema de plantio direto e por esse motivo você eventualmente vai ter perca de solo quando você for fazer o manejo do sistema de plantio mínimo, né? Diferente do plantio direto,
que a evapotranspiração do solo vai ser garantida pela palhada, né? Então o solo vai deixar de evaporar mais água do que o plantio mínimo, do que o plantio convencional, porque vai ter mais palhada. E, consequentemente, você vai entrar com a máquina em dois momentos, né? Que é basicamente você entra na hora de colher e na hora de plantar. Então, o tráfego de máquinas vai ser menor, consequentemente, a compactação pelo tráfego de máquinas vai ser bem menor. O consumo, né, de diesel, as manutenções preventivas, preditivas, vai ser menor. E o foco do plantio direto é justamente a rotação de cultura, né? E você conseguir com que distribua as culturas durante os anos, garantindo assim menor risco para aquele solo. Um problema, né, é justamente hoje a precificação de alguns grãos. Então acaba que muitos produtores eles não fazem rotação de cultura. Eles plantam soja, milho, soja, milho. Então sempre é nessa rotação de tentar, se uma safra eu plantei soja, na outra eu planto soja também. Né? Então eu faço soja, milho, soja, milho. E acaba que você vai degradando o solo em questões nutricionais. Aqui foi algumas referências que a gente trouxe, né, que o João e eu a gente achou interessante mostrar para vocês. E em nome do PET, em nome do programa do PET Assiste, obrigado pela atenção de todo mundo. Tenham uma boa noite e contribuindo com conhecimento.